Boa noite. Pai do Senhor. É um prazer estar aqui de novo, hoje. Estivemos hoje reunidos de manhã, meditando um pouco sobre a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. E agora eu queria que nós pudéssemos meditar um pouco em Mateus 28, versículo 20. Enquanto vocês vão abrindo, nós poderíamos orar um pouco. Amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, como pessoas, Deus, que sentem fome e sede da Tua palavra, Pai. Pai, nós reconhecemos, Deus, que não há nada, Pai, além do que Tu nos ensinou, Pai, que pode nos guiar em nossa vida, Deus. Não existe nada além da Tua palavra que possa nos manter no Teu caminho, que possa nos manter de acordo com a Tua vontade. Não existe outra voz que queiramos ouvir. Por isso nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e clamamos para que a Tua palavra possa ser pregada aqui hoje, Deus. Não por causa da habilidade de homens, nem queremos ver a habilidade de homens ou a palavra de homens, nem a opinião de pessoas, Pai. Queremos ver o Teu ensino, a Tua Escritura. A verdade que Cristo trouxe, sendo manifesta aqui, Pai. Por isso nós nos prostramos diante de Ti, Pai. Clamamos pela Tua ajuda. Não tenho nada, Pai, a dar, Senhor. Mas a Tua palavra que me deu muito, Deus, pode abençoar todos aqui, Senhor. Então nós clamamos, nos rogamos e eu tremo, Senhor, diante de Ti, clamando para que a Tua palavra, Pai, e nada além disso, possa ser exposta aqui, Deus. Então, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém. Quem abriu a Bíblia? Mateus 28, 20. Jesus, ele já morreu, já ressuscitou, aqui no texto. E depois disso, os discípulos tinham ido para um monte na Galileia, que Jesus já havia designado para eles. Então Jesus aparece para eles e começa a falar algumas coisas, e é registrado aqui em Mateus a famosa grande comissão. Então, no versículo 18, Mateus expressa o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? O texto, vamos seguir um pouquinho o texto de Mateus 18, a gente vai se focar no verso 20, no final. Mas seguindo um pouco a fala de Jesus Cristo aqui, ele começa falando sobre a autoridade que ele recebeu do Pai após sua ressurreição. Essa autoridade que ele recebeu sobre todo mundo, ele ter domínio, ele ter controle, essa liberdade para reger e governar como se quiser. Ele recebeu isso do Pai, agora com a ressurreição, sobre tudo, ele tem sobre tudo que há, ele recebeu toda a autoridade sobre o céu e a terra. Sobre tudo e toda a autoridade sobre o que há. Então ele continua dizendo que, portanto, é por isso que vocês vão, portanto, ide fazer discípulos. É essa autoridade que Cristo recebeu, essa autoridade, esse poder nos motiva, é o porquê de irmos e pregarmos o Evangelho. Ele diz, portanto, ide e fazer discípulos. Ele deixa essa ordem para a igreja. E uma ordem de Jesus, meu amigo, cuidado, porque não é qualquer um. Porque o Pai, Cristo, nos mandando fazer algo, só sendo muito tolo para não fazer. Diz, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, tudo aquilo que Cristo ordenou para os discípulos, deveríamos ensinar, deveríamos passar para aqueles que fossem catequizados, fossem levados à fé. Então, Cristo deixa uma promessa. Depois que Cristo dá todas essas ordens, ele deixa uma promessa para o seu povo. E ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente vai meditar um pouco sobre isso. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Jesus nos deixa essa promessa e nós cantamos às vezes que nosso Deus é um Deus de promessas. E é verdade, o próprio Cristo veio com confirmação de promessas, como diz Romanos 15. E ele é o sim e o amém de todas elas, como diz 2 Coríntios. Cristo ele é a confirmação de promessas, Cristo ele é o sim e o amém diante de Deus de todas as promessas que há, e esse próprio Senhor das promessas não deixa uma promessa. E, infelizmente, nós não paramos tempo suficiente durante o dia, durante a nossa vida, para meditar nessas promessas de Deus, nessas promessas de Cristo. E ele começa dizendo, eis que. E esse termo, eis que, geralmente é muito enfático, principalmente no livro de Mateus. Ele usa esse eis que diante, geralmente, de coisas muito fortes e muito específicas no seu evangelho. Ele usa esse eis que, por exemplo, quando Cristo expressa sobre falsos profetas que viriam. E ele diz que esses falsos profetas diriam, eis que Cristo está aqui ou ali. Geralmente esse termo é usado antes de coisas desse tipo, como a estrela que guiava os reis magos. Aí que a estrela foi.
sobre o Espírito Santo ter descido como forma de pomba e uma voz ter ressoado após isso, no batismo de Cristo. Eis que desceu o Espírito, eis que uma voz sobre a vida de Judas para atrair Jesus, e eis que Judas chegou. Esse eis que, no Evangelho de Mateus inteiro, é usado para trazer atenção para algo muito importante. Para trazer atenção a algo que vai vir, que geralmente é, algo fenomenal e que é incomum. E ele diz, e eis que, nessa promessa de Cristo. Significa, no mínimo, que essa promessa é algo importante, algo que nós devemos dar atenção. Claro, devemos dar atenção a tudo que Cristo disse, não somos loucos. Mas existe uma atenção especial que o próprio Cristo está dando para essas palavras. E por que não daria? Essa é a única promessa que Cristo deixa para aqueles que estão indo pregar o Evangelho, como missionários, como povo de Deus, como um povo missional, um povo que vai levar essa palavra ao mundo onde estiver. É a única promessa que ele nos deixa quando entrega a famosa grande comissão, esse ir de fazer discípulos. Nós muitas vezes achamos que ele prometeu muitas coisas para nós vamos meditar um pouco nisso, mas a única promessa que ele nos deixou foi essa. E eis que eu estarei convosco, todos os dias, até a consumação do século. É a única promessa que ele nos deixa e é a única promessa que precisamos. A única. A única. Sabe? Essa promessa é incrível, no mínimo. Eu não posso usar outro modo de dizer. Essa é uma promessa incrível. Porque eu vi o Pai, vamos pensar um pouco, Pai, Jesus Cristo, cuidando dos seus discípulos como ele cuidou, ali naquele momento, só podemos chamá-lo mesmo de Pai. Ele é o Filho, claro, mas ele tem essa paternidade conosco também, como esse mistério da Trindade. Porque os discípulos eles estariam ali sendo abandonados, entre aspas, por Deus. Eles passaram 3 anos vivendo com Cristo ali do lado, vivendo fisicamente. Apenas 3 dias que eles passaram sem Jesus, por causa da morte. Mas ele ressuscitou e passaram mais alguns dias com ele. Então ele vai ascender aos céus. Cristo em breve ele vai ascender e vai subir. Ele não ascendeu logo após aqui, ele ainda vai para Jerusalém, como é retratado em Lucas. Mas ali ele está próximo da sua subida aos céus. E os discípulos com certeza iam ficar tristes e abalados, já sabiam que Cristo ia voltar para os céus. E 3 anos vivendo com o rei, vivendo com o mestre. 3 anos lado a lado com o Filho unigênito de Deus encarnado. E agora, ele vai embora. Eu me preocupo, eu penso como a solidão, a tristeza, uma orfandade de ter abraçado a alma daquele povo, daqueles discípulos, sabe? O mestre está indo embora. Mas ele diz, eu estou indo embora. Mas para eu ir, eu preciso ir para que o outro Consolador venha. Eu preciso ir para que aquele outro que vai estar com vocês, que vai viver com vocês, e eu estarei em vocês, através do Espírito Santo, que a Bíblia também chama de Espírito de Cristo. Sabe, o próprio livro de Mateus, no capítulo 1, verso 23, diz que esse Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Ele não foi conosco só na sua encarnação, ele é conosco ainda hoje. Ele é conosco ainda agora. Ele, nesse momento, se você é um cristão genuíno, Cristo, ele está com você assim como esteve naquele tempo aqui encarnado. Ele, claro, não está fisicamente, mas através do seu espírito. Ele habita não só no meio da igreja, mas no meio de cada cristão, individualmente. Não só o povo, mas você, o cristão, o filho de Deus. Sabe, o salmista diz no Salmo 23, que ainda que eu ande pelos vales da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está conosco, Cristo está conosco através do seu Espírito. Não há o que temer. Não há nada o que temer. Não há como temer a solidão dos homens, ou o desprezo dos homens, ou a falta de resultado, o insucesso. Não há o que temer. Cristo está conosco. Ele está comigo pessoalmente, está com você pessoalmente. E sabe, essa promessa já era incrível. E quando nós continuamos lendo, ela se torna um manancial de glória, porque ele não diz só eis que eu estou convosco. Mas ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Não há um único momento na vida do cristão que Cristo não esteja do lado dele. Momentos difíceis, momentos fáceis, ele está lá. Momentos de dor, momentos de alegria, ele está lá. Momentos de que nós buscamos santidade, momentos que nos afundamos no pecado. Cristo está lá. Como Pai, como aquele que nos consola, que nos ajuda, que nos levanta, que nos mantém no caminho, que nos guia pela sua palavra. Ele está lá todos os dias. Não existe um único segundo da existência de um Filho de Deus que ele esteja abandonado por Cristo. Cristo está lá. Ele está contigo agora, esteve ontem se você é salvo, estará amanhã se você é salvo. Cristo está contigo. Filho unigênito de Deus. Todo momento. Todos os dias. E sabe, eu vi que ele dizer que está conosco todos os dias. É incrível, eu não tenho elogios, vai além do meu vocabulário dizer o que essa promessa se torna para mim.
quando ele continua, que ele diz que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como outras traduções dizem, até o fim da era presente. Sabe, ele não só está conosco, e não só está conosco todos os dias, mas isso é eterno. Ele está conosco sempre e para sempre. Ele está com seus filhos e ele nunca, jamais nos abandonará. Aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. De maneira alguma. Nós estamos guardados nas mãos de Deus, ele disse em João 10. Nós estamos guardados e nada é maior do que o Pai. Nada poderá nos tirar da mão de Deus. Nada fará com que Cristo saia do nosso lado. Nada fará com que a comunhão de Cristo, a comunhão de Deus, através do seu Espírito, conosco, mude. Nada. Os seus pecados não mudarão isso. O seu erro não mudará isso. O que você é e o que você deixa de fazer não mudará isso. Porque Cristo vai lhe manter no caminho. O próprio Cristo vai cuidar de você e vai lhe fazer crescer em fé, crescer em graça, crescer em arrependimento, crescer em conhecimento, crescer nele. Porque ele efetivamente, ativamente está atuando em você, enquanto está do seu lado. Cristo, Filho de Deus. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,17, dizendo que estaremos sempre com o Senhor. Sempre. Isso não muda. O estudo de Hebreus diz, em Hebreus 13:5, expressando a própria voz de Deus, que dizendo, não te deixarei e nem te desampararei. Nunca. Deus não nos deixará. Nunca. Cristo não nos desamparará. Nunca. E o contexto dessa promessa, embora pareça um pouco deslocada, ele está no contexto exato de obra missionária. Ele está no contexto exato de missões, ir e pregar o evangelho como povo de Cristo, como corpo de Cristo. Ir e fazer missões. E essa promessa, ela atua efetivamente na nossa obra missionária. E nós como corpo, nós como cristãos, nesse mundo sem Deus, indo mostrar quem Deus é, e até como missionários engajados mesmo, sendo sustentados por outros irmãos, para poder estar em lugares hostis, ou às vezes como fazedores de tenda, como Paulo foi, em lugares hostis, em outros lugares, missões transculturais, em lugares onde nunca ouviram falar do Evangelho. De todo modo, quando nós queremos pregar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, essa promessa atua efetivamente, exatamente porque Deus traz essa promessa após a grande comissão. Após nos expressar o mandato de irmos e pregar. Sabe, o fato de o nosso general não ter nos mandado ir sós ao combate, muda tudo. Porque ele podia muito bem ficar no seu quartel-general, só nos comandando, mas ele está no combate conosco. E não só na frente da tropa, mas do nosso lado. Do nosso lado. E o maior guerreiro do exército está do seu lado, nesse combate, nessa batalha. Isso muda tudo. Com certeza. Sabe, Paulo ele viveu isso de um modo muito, muito perfeito. Em Atos 18. Ele chegou na cidade de Coríntios e foi pregar o evangelho. E lá era um lugar muito discípulo, ele fez novos discípulos, ele os batizou, ele ensinou. E a situação, uma hora ficou difícil. Então ele recebe a revelação daquele que estava ao seu lado. Ele recebe a revelação de Deus. E ele pode ouvir as graciosas palavras do mestre dizendo, não temas, porquanto estou contigo. Isso muda tudo, irmão. Isso muda tudo porque nossa obra missionária, quer seja em lugares distantes, quer seja onde estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, Deus está comigo, muda tudo. Muda tudo. Sabe? Podemos crer que mesmo em meio ao nosso evangelismo nós temos comunhão com o Rei. Podemos crer que mesmo estando fazendo a obra, nós temos um momento de comunhão com Ele. Nós achamos muitas vezes que comunhão com Deus é estar de joelho no quarto orando, mas mesmo quando nós estamos indo pregar o evangelho, indo proclamar a verdade de Deus, há uma comunhão real com o Deus que nós temos servido. E com o Deus que estamos proclamando. Mesmo quando estamos trabalhando para Deus, fazendo o que Deus quer. Não é simplesmente eu paro a comunhão para ir fazer o que Ele quer. Ele nos envia e Ele vai conosco. Nós precisamos meditar nisso. Sabe? Temos a força dele na nossa obra missionária. Ele está conosco, nos dá a força que Ele tem. A autoridade que Ele tem está sobre nós, atuando efetivamente em cada coração. Atuando efetivamente em cada vida qual pregamos. A força do Rei, a força do Mestre, é nossa força. Porque Ele está conosco. Sabe, Campbell Morgan, ele conta uma história quando ele era novo convertido. E quando ele ia visitar uma vez por semana algumas senhoras de idade para ler a Bíblia para elas. Ele conta uma vez que ele terminou o Evangelho de Mateus e chegou nessa promessa. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse que terminou e olhou para uma senhora e disse, que bela promessa, não? A senhora respondeu, promessa não, meu filho. Isso é um fato. E a resposta dessa senhora é uma realidade muito frequente na minha vida, como cristão, como alguém que tenta pregar o evangelho, tenta expor o evangelho às pessoas que eu conheço.
e deve fazer parte da vida de todo cristão, por ser cristão que prega o evangelho, porque se você não prega o evangelho, é muito pouco provável que você seja cristão. Paulo fala em 1 Coríntios, em Atos 1, que nós seremos, Jesus diz efetivamente, vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Não é um deverei ser, não é sejam, é serão. Se você não é testemunha de Cristo, é pouco provável que você seja cristão e seja de Cristo. Então, como cristãos que pregam o evangelho e precisam pregar o evangelho como evidência de que realmente tem esse evangelho em sua vida, essa promessa vai mudar realmente o modo como vivemos e esse fato vai mudar o modo como pregamos. Essa é uma promessa incrível. Mas importante, e muito importante, nós meditarmos com relação a essa promessa, é pararmos um pouco para olharmos aquilo que Cristo não prometeu. Parece um pouco estranho, mas no tempo que nós vivemos, nós achamos que Cristo nos prometeu coisas, na nossa obra missionária, que na verdade Ele não prometeu. E que podem acontecer ou não. Algumas coisas que dependem muito da vontade de Deus, em cada caso especial, mas nós achamos, sei lá, aprendido do ar, por osmose da cultura, de que tem que acontecer. E que Deus tem que fazer. E existem muitas coisas que nós acreditamos e achamos, não conseguimos pensar que não aconteça, que nós achamos que é uma promessa efetiva de Cristo, que não é. E que pode acontecer, se Ele quiser, mas que pode também não acontecer. E a primeira promessa, nós muitas vezes achamos que Deus nos deu e que Ele nos prometeu, que pode acontecer ou não, que pode acontecer sim se Ele quiser, mas que pode talvez não acontecer, é que Cristo não nos prometeu resultados. Muitas vezes nós achamos que é uma promessa divina que teremos resultados, nossos padrões de resultados alcançados no nosso evangelismo. Muitas vezes achamos que Cristo na grande comissão terminou, e eis que eu darei todos os resultados que vocês quiserem até o fim dos tempos, todos os dias. Ele não disse isso. Talvez, eu sei que nós não gostamos de pensar nessas coisas, talvez alguém grite está repreendido bem alto ali atrás, mas talvez as pessoas que você esteja orando, aquela pessoa que você esteja pregando, talvez ela não ouça o evangelho. Amém. Eu oro para que para que isso não aconteça, eu oro para que, e incentivo você a orar, ore, clame a Deus para que aquela pessoa seja salva. Mas existe a possibilidade, aquela pessoa em especial não ser. Existe a possibilidade daquele país em especial não se render completamente a Deus. Existe a possibilidade, oro para que não aconteça, devemos orar para que Deus salve o maior número de pessoas possíveis, que Ele salve aquela pessoa que está orando, salve aquele familiar nosso, mas há a possibilidade. Há a possibilidade de meu pai não ser salvo. Há a possibilidade. Eu oro por ele, eu oro por Deus, oro para Deus salvar, mas há a possibilidade. Não posso dizer que essa é uma promessa divina específica para o meu caso, que não é. Muitas vezes nós achamos que é, mas não. Porque a salvação inteira está na mão de Deus. A salvação dos seres humanos está na mão de Deus. Paulo diz que ele só pode plantar. Apolo, um outro cara, só ia poder regar. Mas só Deus ia poder fazer aquela planta crescer. E Deus está no controle da salvação, assim como Ele está no controle de cada erva no campo. Cada erva no campo cresce debaixo da direção de Deus, assim como cada palavra pregada só germina e gera vida debaixo da direção de Deus. Debaixo do poder de Deus. E cada caso especial, cada vida especial é uma atuação especial e direta de Deus na pessoa. Não depende de mim. Não depende do que eu quero, nem do meu padrão de resultado, nem do quanto eu me esforço. Claro que Deus opera soberanamente com o meu esforço, mas não depende disso. Eu só planto. Eu só rego. Experimenta Deus não dar o crescimento para a planta para ver se ela cresce. Não cresce não, vai morrer. Espera Deus fazer aquela planta não conseguir mais absorver água e pronto, ela morre. Não depende de mim. Não depende do que eu faço. Depende única e totalmente de Deus. E Deus usar o homem para pregar, e Deus usar o homem para fazer. E que sabe, nós temos infinitos não porque a Bíblia já está fechada, mas nós temos incontáveis números de exemplos na Escritura de pessoas que eram homens de Deus, preparados por Deus, que pregaram o Evangelho genuinamente, que não tiveram padrões de resultados muito satisfatórios a nosso ver. Noé era um homem justo, íntegro, achou graça diante de Deus enquanto o mundo estava corrompido. Foi o único que escapou ali. E Pedro diz que ele era pregoeiro da justiça. Que Noé pregava a justiça, ele pregava a verdade de Deus para as pessoas. E mesmo assim, só foi salvo mesmo a família de Noé. E nós ainda não sabemos se ele foi salvo, se a família dele foi salva porque realmente creu ou por misericórdia de Noé. Porque ele, como pregoeiro da justiça, não houve resultados de acordo com o nosso padrão, de acordo com o nosso querer na pregação de Noé. Sabe, os profetas, a Bíblia fala que nós temos que ter profetas como exemplo de sofrimento, de testemunho. E os profetas, muitos deles não tiveram resultados como que nós esperamos. Isaías pregou para o povo e foi um enviado de Deus, como nós vemos em Isaías 6. E o ouvido daquele povo estava fechado, o olho daquele povo estava tampado, coração de pedra. Jeremias pregou e chorou pelo aquele povo,
profetizou e ele chegou ao ponto de escrever um livro de lamentações porque o ouvido do povo estava tampado. Os resultados que ele esperava e que muitas vezes nós esperamos não chegaram. Infelizmente. E sabe por que não pegar o exemplo do próprio Jesus? Jesus, o Filho encarnado e unigênito do Pai. O próprio Deus aqui na terra, em carne, pregou o Evangelho e muitas pessoas não quiseram ouvir. A cidade dele, pouca fé se achou lá. Muitas pessoas não creram e segundo os nossos padrões de resultados, sabe, Jesus não fez muita coisa. Poucos são que vão entrar. Jesus morreu e poucos são que vão. Claro que a morte de Cristo foi efetiva. Claro que ele viu o trabalho de sua alma e ficou satisfeito, como diz Isaías. Mas segundo os nossos padrões de resultado, segundo os padrões de resultado que muitas vezes esperamos para nós, Jesus não alcançou isso. Porque não é uma promessa que ele nos deixa. Não é uma promessa específica que Jesus deixou para a gente. Não foi algo claro que ele nos deu e nós precisamos muitas vezes ter isso claro, porque eu conheço jovens, eu conheço um jovem que já tive muita comunhão com ele, que abandonou os caminhos de Deus porque a namorada dele não se converteu. E ele acreditava que Deus tinha que fazer. Era uma promessa de Deus, tinha, e Deus não fez, ele simplesmente se revoltou, se rebelou e apostatou da fé. E sabe, nós precisamos ter essa consciência, porque se nós achamos que Deus nos disse algo, e se aquele algo não acontecer, nós vamos ter Deus por mentiroso. E nossa fé pode ficar abalada, podemos ficar fracos na fé, podemos muitas vezes ficar confusos sobre Deus, porque essa não é uma promessa que Ele nos deu. E isso parece algo forte e triste, mas Ele nos deu uma promessa melhor. Ele nos deu uma promessa muito, mas muito superior do que ser o catalisador de um grande avivamento, ou ser aquele que vai converter nações ou que vai salvar a humanidade. Ele prometeu estar do seu lado. Isso é muito superior a tudo isso. Porque ele prometeu estar do seu lado, o Filho de Deus encarnado, vivo, está em comunhão contigo. Não adianta você ganhar o mundo inteiro para ele, e no fim das contas não ter uma comunhão real com o Pai. Não ter uma comunhão real com Cristo. Essa promessa é muito superior, e se nós não achamos essa promessa superior, é porque nós não valorizamos Cristo como ele merecia ser valorizado. É muito superior. É muito melhor ver Cristo do seu lado do que ver multidões inteiras se prostrando a ele e não ter Deus. Não ter Jesus. Não ter. O nosso amor aos homens muitas vezes é maior que o nosso amor por Deus. Mas na verdade precisa ser um eco. Nosso amor aos homens precisa ser um eco do nosso amor por Deus. Porque amar Cristo é muito superior a tudo isso. Amar a Cristo é muito superior. Ter Cristo do seu lado é superior do que ser aquele famoso por salvar uma pessoa por dia. Muito superior. Ter Cristo. E ter Cristo do seu lado vai ser o consolo se você não vê resultados. Porque muitas vezes nós pregamos e as pessoas não querem ouvir, nós tentamos fazer, nos sacrificamos, vendemos o que temos e vamos por aí para pregar o Evangelho, e abrimos mão de saúde, abrimos mão de sabe, ter o coração estável, nos doamos para as pessoas e muitas vezes nós não vamos ver resultados. Muitas vezes as pessoas vão pisar em você, não vão querer ouvir você, vão abandonar a sua pregação, vão querer se prostrar diante do Evangelho e vão embora. E o que você faz? Se desespera? Cristo está do seu lado. Ele está cuidando de você, no seu evangelismo, na sua pregação. E se os resultados não são alcançados, existe alguém que está contigo, que está do teu lado, dizendo, eu ouvi suas orações, eu ouvi suas pregações, eu estou contigo, eu estou com você. Isso é importante. Isso é importante, com certeza. Uma segunda coisa que nós achamos muitas vezes que Cristo nos prometeu, e que quando não vem, nós ficamos meio que atordoados, é segurança. Muitas vezes nós achamos que na nossa obra missionária, no nosso evangelismo, Deus prometeu segurança. Achamos que eu estou chutando esse negócio direto, mas não tem problema não. Nós muitas vezes achamos que Ele nos prometeu segurança, não só uma segurança física, mas que Ele prometeu uma segurança nas minhas coisas, que Ele prometeu me cercar de uma bolha, que nada vai me tocar. E claro, Deus está cuidando de nós, claro. Nada que acontece fora do plano do Pai, que tudo de ruim que vem para colaborar para o bem daquele que é salvo. Diz em Romanos 8. Está muito claro lá. E que o mal vem. Mas o texto de Romanos 8 deixa claro que o mal vem. E o mal vai vir demônios, potestades, profundidade, pobreza, nudez, perigo, espada, fome, morte, todo dia. Vem. Mas está debaixo do cuidado de Deus. Deus está, de algum modo, lhe dando uma segurança nele. Mas não é a segurança que nós achamos que geralmente Deus prometeu. Vou tirar esse treco daqui. Pronto. Todo mundo fica feliz. Não é geralmente a segurança que nós achamos que Ele nos prometeu. Sabe, muitas vezes nós temos uma certa ideia de que, eu vou lá, então Deus vai cuidar de mim. E nada de ruim vai acontecer. Ou então, sabe, eu vou faltar aula para ir pregar, então Deus vai cuidar dos meus estudos e eu não vou tirar nota baixa. E nós muitas vezes temos essa ideia de segurança, sabe? Eu vou fazer a obra missionária, então eu estou seguro. Eu vou pregar o Evangelho, eu vou cumprir o ID, então
Deus está cuidando. E Deus está cuidando. Mas não necessariamente os resultados vão ser o que nós esperamos. Muitas vezes até dor física e perseguição física teremos. Jesus deixou uma promessa. Isso aqui é uma promessa que eu quero ver alguém gritar amém e eu recebo Jesus. Que é em Mateus 10. Ele promete o seguinte para os seus discípulos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai entregará à morte o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Se chamaram de Beelzebul, pai da família. Quanto mais aos seus domésticos. Essa é uma promessa que Cristo deixou para a sua igreja. Muito diferente da promessa que nós achamos que temos de segurança e de paz na obra missionária. De que tudo vai dar certo, ele está cuidando, mas não necessariamente nosso padrão de certo vai se cumprir. Sabe, muitas vezes o modo do Pai cuidar da gente é deixar que nós não tenhamos segurança. Muitas vezes a promessa do Pai é deixar que nossa obra missionária dê errado, que nós soframos e os homens nos matem nossos filhos, destruam nossas casas, e então nossos amigos do trabalho nos odeiem, nós percamos o emprego por pregar o evangelho, nós tenhamos que, sabe, ser odiado pelo mundo. Talvez você, por abrir mão de estar na aula para estar pregando, você reprove uma disciplina da faculdade. Não vai achar que Deus vai necessariamente fazer você passar porque você está fazendo a obra. E vai deixar de estar lá para pregar. Sinceramente, às vezes, sério. Às vezes, sinceramente, Deus, eu vou sair daqui porque o grupo de missão está precisando, vai ter uma reunião importante. Eu tenho que estar lá e você perde alguma coisa. Mas você precisa da consciência de dizer, Deus está na tua mão. Se tu quiser passar, que eu passe. Se não quiser, cuida. Porque Ele não prometeu segurança. Ele não prometeu que vai dar certo. Ele prometeu uma coisa muito superior a isso. Muito superior a isso. Ele prometeu que está com você. Ele prometeu que na obra missionária, ainda que você não tenha segurança, Ele estaria do seu lado. Ainda que você não tenha mais nada, não tenha paz, não tenha consolo, não tenha ninguém, Ele vai estar contigo. Ainda que o mundo te odeie, ainda que o mundo esteja te torturando. Ainda que as pessoas te desprezem. Ainda que você se doe, abra seu coração, abra sua vida para pregar o evangelho para as pessoas, ainda que as pessoas cuspam em você. Alguém que te recebe. Alguém que está do seu lado, todo dia. Todo dia. E para sempre. Isso não muda. Isso é uma promessa de verdade. Essa é a promessa que precisamos. Essa promessa é suficiente. Outra coisa que Ele não prometeu é que nós muitas vezes queremos que Ele prometa, e eu não sei se no ambiente, sabe, geralmente no ambiente religioso que nós estamos agora, aqui de igreja, haja muitas pessoas clamando isso, porque eu conheci as pessoas aqui e vi o quão cristãs elas são, e vi que muitas pessoas aqui são realmente voltadas ao conteúdo do Evangelho. Mas geralmente nos lugares que eu vou e nos lugares que eu conheço, existem pessoas que realmente creem que essa é uma promessa divina. E Ele não lhe prometeu sucesso ou fama. Sabe? Ele não prometeu. É algo que pode acontecer ou pode não acontecer. Talvez você seja famoso e pregue em vários lugares. Talvez suas músicas sejam famosas e sejam ouvidas em vários lugares. Talvez seus vídeos tenham muitas visualizações no YouTube. Ou muitas pessoas queiram seus DVDs. Talvez não. Talvez não. Talvez as pessoas te desprezem. Talvez não queiram lhe ouvir. Talvez não queiram ouvir sua pregação. Não queiram ler seu livro. Talvez as pessoas não queiram ouvir você. Ele não prometeu sucesso ou fama. Sabe, o próprio apóstolo Paulo, que era Paulo, meu chapa, me perdoe, mas era Paulo. Ele escreve em 1 Coríntios 4, e ele diz o seguinte, porque eu tenho para mim que Deus deu a nós apóstolos, não era qualquer Zé Mané, não. Deus deu a nós apóstolos, e nos pôs por últimos. Os apóstolos, que eram os apóstolos, diante dos homens tinham sido postos por últimos diante de Deus, como condenados à morte, pois fomos feitos como espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Ele está falando da visão que as pessoas tinham dele, até da igreja. Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós sábios. Nós somos fracos, vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos fadigamos, trabalhando com as próprias mãos. Somos injuriados, bem dizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente, temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Lixo do mundo. Escória de todos. Mesmo diante da igreja. Ele não nos prometeu necessariamente sucesso ou fama. Eu espero que ninguém esteja esperando esse tipo de coisa aqui. Ser visto pelos homens, ser olhado pelos homens. Sei que hoje eu posso estar vindo de quase do outro lado do país para cá pregar, amanhã eu posso estar no meu quarto. Sei que você como músico muitas vezes pode querer que as pessoas lhe ouvam ou lhe ouçam. Mas sabe, canta a si mesmo.
como nós cantamos aqui. Muitas vezes as pessoas não podem querer lhe ouvir, mas Deus quer. Muitas vezes as pessoas não podem querer que você tenha fama ou sucesso. Cada um tem seu ministério, cada um tem seu chamado, cada um tem o seu porquê de existir. Como o João disse hoje de manhã, geralmente os membros mais importantes são os que não são vistos. Você pode ver seu mão, mas não pode ver seu coração. Você vive seu nariz, mas não vive sem um rim. Você vive sem fígado, mas não vive sem... Você vive sem os olhos, mas não vive sem o fígado. Muitas vezes aqueles membros que nós não vemos são os mais importantes do nosso corpo. Muitas vezes Deus não nos prometeu que nós seríamos um membro visto, ou um membro amado e adorado, que o mundo ia aplaudir, teria sucesso, ou algo parecido. Ele nos prometeu uma coisa muito superior a sucesso. Ele nos prometeu algo muito superior do que ter fama de acordo com o mundo. Ele prometeu estar conosco. Ele prometeu a presença dele. E muito melhor que ser amado por todo o mundo é ser amado por Cristo. Muito melhor que ser amado e ter comunhão com os homens mais importantes do mundo cristão ou com os grandes pregadores. Muito mais importante é ser amigo de Deus. Muito mais importante que qualquer coisa, que qualquer homem, que qualquer olhar do mundo, que qualquer fama, que qualquer sucesso, que qualquer glória de homens é receber a graça e a misericórdia de Cristo pessoalmente do seu lado. Essa é a promessa. Essa é a promessa que precisamos. Essa é a promessa que Ele nos deu. Porque o próprio Evangelho diz que nós não seremos necessariamente, é muito provável que nós não sejamos amados pelo mundo e pelo cenário religioso atual. Em 2 Coríntios 12, Paulo disse, eu de muita boa vontade me gastei e me deixei gastar pelas vossas almas. Falando aos Coríntios. Mas, pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, sejamos menos amados. Ele amava o povo, ele sacrificava pelo povo. Ele, como evangelista também que era, pregava, como missionário que era, pregava o evangelho evangelisticamente, pregando o evangelho de Jesus Cristo para a salvação das pessoas e para que eles crescessem em fé. E mesmo assim, quanto mais ele se gastasse, se deixasse gastar, menos amado Paulo era. Muitas vezes nós seremos pouco amados por causa do evangelho, por causa da pregação, por causa do evangelismo. Às vezes seus amigos lhe acham chato, lhe acham careta. Só fala disso, só fala de Jesus, só fala de Jesus, meu Deus. Vamos falar de outra coisa. Mas muitas vezes precisamos realmente ter a nossa boca falando daquilo que nosso coração está cheio. Pregar o evangelho, pregar Deus, pregar Cristo para todas as pessoas, não importa onde estejamos, em que lugar. E muitas vezes o mundo não vai nos amar. Muitas vezes não seremos prósperos ministerialmente, teremos ministério de sucesso, qualquer coisa desse tipo. Talvez Deus use isso. Muitas vezes Deus usa grandes pregadores, pessoas que o mundo conhece, que o mundo ouve, grandes músicos que o mundo ouve, que o mundo quer ouvir. Deus trabalha com isso também. Mas não necessariamente é uma promessa que Ele deu. Não é uma promessa que Ele deu ao seu povo. Ele não disse, eis que vocês serão famosos até a consumação dos séculos. Disse, eis que eu estou convosco. Muito melhor que qualquer fama. Muito melhor que qualquer pessoa querendo ouvir suas músicas, ou ver suas pregações, ou qualquer coisa que você faça. Muito superior a tudo isso é ter Cristo. É ter o Pai. Eu abriria a mão de qualquer coisa, de qualquer ministério, de pregar em qualquer lugar, simplesmente para ter Cristo. Eu tenho tudo como perca para ganhar o tesouro do conhecimento que é do conhecimento de Jesus. Tudo como perca. Paulo fala de todo o cenário religioso dele, de como ele era próspero na sua religião, nasceu na família certa, na tribo certa, frequentou os colégios rabínicos, circuncidado ao 8º dia. Ele diz que considerei tudo isso como refúgio, como esterco, como perca para ter Cristo. Considerou tudo isso como um lixo. E eu considero estar aqui em cima, se não fosse por proclamar a verdade de Deus, consideraria estar aqui em cima como um lixo, como esterco, comparado por ter Jesus do meu lado, ter Cristo do meu lado. Eu prefiro ficar na minha cidade, sem ninguém me conhecer, simplesmente pela comunhão de Jesus. Espero que todos nós possamos ter essa consciência. Que nós possamos ter isso em mente. Porque nós somos meros vasos de barro, mero pó e cinza. Mas Cristo, ter Cristo. Ah, irmão, Cristo é tudo. Cristo é tudo que eu preciso, tudo que há, tudo que é necessário. Qualquer coisa fora de Jesus é completamente absurdo. É um absurdo. E a última coisa que geralmente nós achamos que Deus nos deu, e achamos que é uma promessa de Deus, e achamos que veio junto com o evangelismo no pacote missionário, e que não veio, é que Deus não nos prometeu recompensas para essa terra. Ele não prometeu que as coisas vão dar certo aqui. Ele não prometeu que nós perdemos aqui e ganhamos aqui. Ele não prometeu nada disso. E muitas vezes achamos que Ele vai nos dar. Muitas vezes, sabe, hoje eu fui desprezado, mas amanhã minha vitória tem sabor de mel. E que hoje eu tô na plateia, mas amanhã eu tô no palco. Ele não prometeu isso. Ele pode fazer, claro, ele pode de algum modo lhe fazer você ser próspero aqui, e crescer aqui, e ser rico aqui, e ser abençoado aqui. Ele pode. Por graça, sob graça, ele pode sim. Mas não pense que essa é uma promessa que Ele deixou à sua igreja quando nós fazemos a obra dele, quando queremos a obra dele. Muitas vezes eu achei que seria verdade, sabe? Eu fiz o certo,
Eu preguei o evangelho, eu fiz missões, tô esperando, viu? Quero ver a coisa que fica melhor. Sabe, eu fui na obra missionária, sabe, eu passei a manhã na praia pregando Deus, então, me arruma carona que eu não quero pegar ônibus, não. E muitas vezes nós temos essa barganha com Deus, sabe, achando que Deus vai nos dar alguma coisa aqui se fizermos certo aqui. Mas eu gosto quando em Mateus 5 diz o seguinte: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de onde? Dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai. Ele quer que você se alegre. Ele quer que você exulte, porque será grande a vossa recompensa, onde? Nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Se alegre, irmãos. Quando tu estiver dando errado na obra missionária, ou então quando der certo, existe uma alegria muito maior do que tudo isso, muito maior do que ter demônios se prostrando a sua oração de acordo com o nome de Jesus. A alegria está do seu nome, está escrito no céu. A alegria é que Cristo vai recompensar no céu. Cristo vai recompensar lá, não aqui. Não há recompensas aqui. Não há qualquer recompensa. O próprio céu é graça. O próprio céu é o que ele vai dar por graça. E até os nossos galardões, como diria Agostinho, é Deus premiando os próprios dons. Porque tudo que fazemos vem dele, é por ele, é para ele. Por meio dele, nele nós vivemos, nos movemos, existimos. Nele. Tudo por ele. Mais nada. Só por ele. Essa promessa é incrível, sabe? É incrível. Nós vemos em Hebreus 11, nos versos 36 e 37, você quer colocar no projetor aí, sobre os maiores homens da história da fé. Sabe? Ele faz aquele que nós chamamos de heróis da fé. Que de heróis não foram. Foram pecadores que estavam debaixo da graça do único herói que existe. Mas nós chamamos de heróis da fé, não há muito mal em chamar assim. E sobre eles é dito o seguinte: que eles sofreram escárnio e açoites e cadeias e prisões, foram apedrejados, massacrados e cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Esses homens sofreram coisas horríveis e que nós não desejamos para ninguém. Mas o verso 35 explica um pouco mais sobre isso. Diz o seguinte: alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Eles recusaram muitas vezes ser libertos aqui nessa terra, movidos por uma esperança e por uma vontade muito maior, que é da ressurreição deles, do galardão deles, da vida deles em Deus, em Cristo, ser mais gloriosa. Ele não prometeu, irmãos, de jeito algum, de maneira alguma, que teremos recompensas aqui. Que teremos qualquer tipo de recompensa aqui, que as coisas iam dar certo aqui. Romanos 8 diz: porque para mim tem um certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Aqui, irmão, nada. Aqui, não importa. Pode dar tudo errado aqui, eu posso passar o resto da minha vida sem recompensas aqui. Porque existe uma promessa muito mais gloriosa. Existe uma promessa muito superior do que ter recompensas aqui e as coisas darem certo aqui por causa do que eu faço. Existe a promessa de que Cristo vai estar conosco. A promessa de que Cristo já está conosco. Que Ele já está efetivo e atuante, trabalhando em mim. Ele já está agora, nesse momento, cuidando de mim. E contando meu galardão, e contando minha recompensa. E está agora observando tudo que nós fazemos, tudo que nós queremos, tudo que nós pedimos. Tudo. Exatamente tudo. Nada escapa dos olhos do nosso Deus. Ele está do meu lado. Ele está do teu lado, crente. Ele está do teu lado, cristão. O Pai, o Deus encarnado, está do teu lado. Está contigo. Está contigo. Essas 4 coisas. Poderíamos falar de quase tudo, ou de qualquer coisa, ou de cada pseudo-promessa que nós acreditamos que temos. Mas esses são alguns exemplos, porque eu acredito que são claros no Evangelho de que são mentira. Eu acredito que nós temos muitas vezes errado nisso. Porque só existe uma promessa. Só uma promessa importante. Quero concluir com isso. Só existe uma promessa que é importante porque tudo que precisamos é Cristo. Tudo que precisamos é Cristo. Não precisamos de mais nada. Não é à toa que Paulo disse que ele não queria saber nada em 1 Coríntios, senão que Cristo morreu e ressuscitou. Cristo e este crucificado. Ele não queria saber mais nada além disso. Ele disse que eu primeiro vos passei o que tenho aprendido, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, pelos meus pecados, que ressuscitou, segundo as Escrituras. Não há mais nada a se saber, não há mais nada a se querer, não há mais nenhuma comunhão além dessa. Cristo, Jesus, do meu lado. Não há nada além disso. Eu desprezo a comunhão em todos os homens, por causa dele. Eu desprezaria qualquer fama, qualquer glória, qualquer olhar por ele. Eu trocaria todos os views do meu vídeo do YouTube por ele. Não me importo. Eu trocaria ficar em casa, no fundo da minha rede, só lendo a Escritura e cantando para ele, falando com ele, do que estar em qualquer lugar pregando. Ele é melhor do que tudo isso. Ele não me prometeu essas coisas. Pode acontecer ou não. Mas ele
Ele é tudo. Ele é tudo. Só precisamos dele. Só dele. Amém? Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Porque só queremos a Ti, Pai. E Tu nos prometeu, Deus, foi realmente a Ti, Pai. Tu não nos prometeu fama, não nos prometeu sucesso, não prometeu que teremos recompensa aqui, não prometeu glória aqui, não prometeu resultados aqui. Tu nos prometeste apenas a Ti próprio como pessoa do nosso lado. E essa promessa é superior a todas essas outras, é superior a tudo isso. Essa promessa é tudo que nós precisamos, é tudo que nós temos e é suficiente. Oh, Pai, obrigado por essa promessa, Senhor. Obrigado pela promessa de Te ter do nosso lado. Obrigado pelo fato de Te ter presencialmente em nosso meio através do Seu Espírito. Obrigado por estar conosco não só como igreja, mas estar conosco pessoalmente. Estar conosco todo momento quando nós vamos, para fazer a Tua vontade, para pregar o Evangelho, para pregar a verdade de Deus, para pregar para o mundo quem Tu és, o que Tu faz, o que Tu fez. Oh, Pai, dai-nos força, Pai, para que essa promessa se cumpra em nós. Que as promessas se cumprem em nós a partir do momento que somos cristãos. E que como cristãos somos pessoas que levam os outros a Cristo. Nós possamos, Pai, ser Tuas testemunhas. Crer que embora tudo aqui dê errado, embora o resultado não venha, talvez, embora a fama não venha, talvez, embora a recompensa aqui não venha, talvez, embora as coisas darem certo aqui, talvez, não deem, mas existe algo muito superior a isso e que não existe talvez para isso. Apenas é. Tu está conosco. Tu estás do nosso lado. Tu cuida efetivamente de nós. Obrigado, Deus. Nós nos humilhamos e agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Batidas do meu coração dependem desse maestro, que até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido. É nele, é nele. Fui salvo por sua graça, eu trago comigo esta glória. É nele, é nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes.
pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços